Graças a Deus, nessa tarde abençoada que Deus nos dá. Essa live aqui viemos trazer uma mensagem para ficar registrada na internet sobre hoje, o dia 8 de dezembro, uma data que é feriado em Recife, um feriado municipal, onde se comemora ali o culto, a devoção, a veneração à Santa Católica. E vamos trazer uma mensagem sobre a idolatria, o que é que Deus ensina contra a idolatria, que Deus odeia, Deus detesta a idolatria, pois isso é um ato idólatra, a mariolatria, e a Bíblia condena literalmente. E vamos deixar mais uma vez registrado esta mensagem, para que aonde nas redes sociais essa mensagem chegue, o Senhor venha iluminar muita gente que possa desviar-se desse pecado terrível que condena a alma para o inferno. Então, com a graça do Senhor, compartilha com muita emergência essa mensagem. Nós estamos na campanha dos Salmos. Eu não vim aqui trazer o Salmo 12, eu vim trazer o Salmo 12 será mais tarde, se Deus assim permitir. Nós vamos trazer uma mensagem sobre a idolatria, porque é terrível. Por conta desse pecado, muitos perdem a salvação da alma, porque Deus ele não brinca de ser Deus. Então, com a ajuda do Senhor, com a graça do Espírito Santo, Deus vai falar com a gente em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta tarde, Pai, quero te apresentar minha vida, pedir perdão dos meus pecados, pedir a tua misericórdia. Abre a porta da palavra, abre o nosso coração e o coração dos ouvintes, pois o nosso coração está preparado, Pai, para entender e aprender e te servir, te seguir. Aleluia. E bendizer e glorificar o teu nome, que é glorioso. Fale conosco, que essa mensagem chegue em vários corações e que haja salvação e perdão dos pecados, Pai. E edificação para a tua igreja. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Ele diz amém? Amados, a nossa Constituição Federal, no Código Penal, o artigo 208, fala do capítulo 1 dos crimes contra o sentimento religioso. O traje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena detenção de um mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Até o capítulo 2, o crime contra os mortos, a gente pode nem falar dos mortos que a lei proíbe. Dentro desse artigo 208, o traje ao culto, impedimento ou perturbação de um ato a ele relativo. Não podemos impedir essa celebração, a Casa Amarela, a Santa Católica, não podemos impedir nenhum culto religioso. As pessoas acreditam no que elas querem, elas cultuam o que acreditam. Ela pode fazer uma formiga, um Deus, pode cantar. Nós não somos juízes condenatórios dessas almas, quem é o próprio Jesus, mas a palavra dele explica. Quem não crê na Bíblia, acredita no que quiser, mas é avisada, é alertada. Se não quer ouvir no grande dia do juízo, aí vai se lamentar. Então, escarnecer de alguém publicamente, zombar, tirar sarro, tirar onda da cara de alguém, publicamente, viu? Muitas pessoas como testemunhas do escarnecedor, por motivo de crença, porque acredita naquilo ali, é escarnecido,
ou uma função religiosa. É um líder religioso. Religião é aquilo que religa. Então, aquilo que religa a Deus, supostamente religa a Deus, a pessoa é escarnecida, zombada, passa por uma situação vexatória. Se é um padre, um pastor, um babalorixá, um guru religioso, se é escarnecido publicamente, vai pagar preço quem comete esse crime. Impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. Olha lá, nesse momento estão lá venerando e ninguém pode impedir. A lei torna a coisa liberal. Vilipendiar publicamente o ato objeto de culto religioso. É prisão ou multa de 1 mês a 1 ano. E se houver violência, o negócio fica terrível. Então, com base no artigo 208 da nossa Constituição, a gente entende que o Brasil ele libera qualquer ato religioso, porque o Brasil é laico, não tem religião certa, a pessoa crê no que ela quer. Porém, olha aqui, a Constituição Federal Celestial. Aqui não tem churumela para o Brasil, para Israel, Estados Unidos, Argentina, México. Não há uma nação que venha contra a Constituição Celestial Eterna. E essa aqui, irmãos, é marretada em cima dessas leis, porque Deus cobrará a nossa Constituição no dia do juízo, pois essas liberações de adorar e crer no que quiser, o Senhor ele vai cobrar, porque 1 Timóteo 2,5, só há um mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ele mesmo se deu por resgate de nossas almas. Então, Jesus é totalmente rechaçado, as pessoas acreditam o que quiserem, Jesus é totalmente descredibilizado, e por essa razão, essas leis do Brasil e do mundo, Deus vai cobrá-las, porque liberou para que o pecador acreditasse no que quisesse. E isso você não pode obrigar, porque seria utopia qualquer nação ser cristianizada e toda ela servir a Jesus. Não dá, porque a lei autoriza liberar geral. Mas lembre que assim, na Coreia do Norte é proibido, porque lá a religião é o próprio presidente, não é verdade? Lá o evangelho não entra, porque ali é o budismo, e todos desprezam. Então existe sim, como o islamismo, crê em Jesus, mas não crê como filho de Deus, crê como o profeta, mas não crê como o Messias, não é? E os terroristas islâmicos que assassinavam os cristãos, ali é um grupo terrorista, mas uns ali se dão bem, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que são as 3 religiões maiores do mundo. Aí os terroristas já caíram por terra, mas ainda existem perseguições, Janelas 1040, aí se você conhece, você vai ver que muitos irmãos são perseguidos, a discrepância, a intolerância é muito grande ainda, porque existe a lei totalitária. Totalitária. Lembra de Amã, lá no livro de Esther, lá o povo em Suzã, os judeus. Amã colocou uma lei para exterminar, vai ser um genocídio ali, para acabar com os judeus. Evidentemente, Satanás estava usando Amã para colocar uma lei, e quando o rei sancionou, e não sabia, Amã quebrou a cara, porque quem estava no palácio era Esther, judia, rainha, crente, glória, e dobrou o joelho, clamou a papai, e papai colocou Amã na forca. Isso quer dizer o quê? Deus está agindo, Deus está trabalhando, mas haverá um só reino, haverá uma só religião, haverá só um juiz, haverá só um Senhor, haverá só uma lei. O novo céu e a nova terra vai chegar e isso tudo será esmagado. Ou seja, Satanás com suas leis podres e malignas estão com os dias contados. Ele, os demônios, quem a corja do diabo está com os dias contados, porque haverá, irmãos. O dia de hoje são 119 anos venerando esse dia, esse feriado. Desde 1900 lá vai o trem. De 119 anos dobrando o joelho, acendendo vela, dançando, fazendo música. Estou falando só de um ato de idolatria, um ato de feriado de idolatria. Sem falar outros feriados que em homenagem
esses santos, supostos santos, e o Senhor vai cobrar tintim por tintim, porque Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos de tratar. A Bíblia diz que todos nós prestaremos contas ao Senhor, e ai dos idólatras. Vamos para a Bíblia? Eu quero começar sobre a origem das estátuas na cristandade. Para quem não sabe, independentemente de muitas ordenanças em âmbitos dos testamentos contra a idolatria, o amor às imagens e sua adoração são toleradas por milhões hoje, mesmo nos países chamados cristãos. O destino daqueles que desrespeitam as leis de Deus é a ira divina, o ódio de Deus. A idolatria foi o maior problema de Deus com Israel. Nenhum escritor da Bíblia mencionou imagens na adoração a Deus nos rituais do tabernáculo ou no templo, exceto quando Israel se rebelou e serviu aos ídolos, às imagens. E as imagens são obras feitas pelo homem. Isaías 2, versículo 8, Isaías 40, versículos 19 e 20, Jeremias 10, versículo 19, Oséias 8, 6, Oséias 13, 2, Amós 5 e 26. Eu quero ler essas referências aqui. Isaías 2 e versículo 8, aleluia. Você que me assiste, que gosta de dobrar o joelho diante de imagem, é melhor você se converter, viu? Com muita pressa. Isaías capítulo 2, versículo 8. Também sua terra está cheia de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que seus dedos fabricaram. Aliás, o povo se abate, os nobres se humilham, portanto, não lhes perdoarás. Olha para isso. Não haverá perdão sobre idólatras, pois não se arrepende. 40, versículos 19 e 20, Isaías. 40. Capítulo 40, versículo 19 e o 20. O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro e forja cadeias de prata para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para preparar uma imagem que não se moverá. Aleluia. Ao 21, porventura não sabeis, porventura não ouves, ou desde o princípio não foram avisados, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina, eita, e os desenrola como tenda para habitar neles. Quem reduz os príncipes a nada e torna a coisa vã os juízes da terra. Nem se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. Eita, deixa eu falar isso aqui. Não tem como falar do versículo 19 e 20, não. A quem, pois, me farei semelhante? A Conceição, é? Para que lhe seja semelhante, diz o santo. Porque ele tem boca e fala. Levantai os olhos ao alto e vede que quem criou estas coisas, quem produz por conta seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza de seu poder, nenhuma faltará. Aleluia, aleluia, oh glória a Jesus. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, Jeová Olã, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus renovará suas forças se você confiar nele. Louvado seja Deus. Jeremias 10, 19. Aleluia.
Jeremias 10, e o versículo 19, diz o profeta: ai de mim, pois estou ferido, e minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito, certamente isto é enfermidade que poderei suportar. Jeremias 10, 19. Aqui fala dos juízos do Senhor pelos pecados de Judá. Ele continua dizendo: minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se romperam. Meus filhos foram-se de mim e já não existem. Não há mais ninguém que estenda a minha tenda, nem que levante minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, que era os babilônios, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de dragões. Bem sei, ó Senhor, que não é do homem seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam teu nome, porque devoraram Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram sua morada. Jeremias está falando da tenda que é para o povo de Judá, onde está sendo castigado pelo Senhor. E Oséias 8, 6, 13, 2 e Amós 5, 26. Voltando para o início da idolatria, a adoração de imagens. Sendo meras imitações de criaturas e feitas de materiais sem vida, é tolice fazer com que sejam parte da adoração de alguém. Aí vem Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16. Deuteronômio 4, e o versículo 16. Eu vou ler o 15 e 16. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para não vos corromperdes fazendo alguma escultura, semelhança de imagem, figura de homem ou de mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave ligeira que voa pelos céus, figura de algum animal que rasteja sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levanteis os olhos aos céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus sejam impelidos a inclinar-vos perante eles, servindo aqueles que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejas por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Porque nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós os passareis e possuireis aquela boa terra. Mais uma vez, Moisés está alertando o povo. Ele não ia entrar por causa do pecado, Moisés se estressou, né? E acabou ferindo a rocha onde Deus mandou tocar e falar. E Moisés alertou que não houvesse diligência, muito cuidado com a alma deles. Não fizesse nenhuma semelhança no sol, lua, estrela, no céu, né? Sol, lua, estrela, os animais, as aves, os répteis, nada, adorasse, venerasse, nada, para que eles não fossem castigados, glorificados seja o nome do Senhor. E eles não fizeram? Fizeram, abandonaram o Senhor quando Moisés, ele morreu. Glória ao nome de Jesus. E continuando aqui, Oséias 4:12, Isaías 44, versículo 9 e 10, também fala. Na igreja, os primeiros cristãos não eram contrários à arte, mas não tinham imagem de Cristo. Desde 100 a 400 anos depois de Cristo, os líderes cristãos, eles repreenderam vários cristãos por procurar introduzir imagens de Cristo e de santos em sua adoração. A 36ª
cânone do Sidônio de Elvira, a 36ª cânone do Sidônio de Elvira, proibia imagens como um empecilho para a adoração espiritual a Deus. Eusébio, que é o pai da história da igreja, se opunha a eles. Ambrósio, Jerônimo e Agostinho mencionam pinturas feitas dos apóstolos e de Cristo e adoração às imagens como coisas que estavam começando em sua época. O uso e adoração de imagens eram comuns no Oriente, tendo aumentado graças aos conceitos e costumes pagãos da adoração. A teoria de que as imagens representam as pessoas invisíveis tornou-se bastante notória em alguns círculos. As imagens começaram a ser utilizadas como patronos e começou a lhes prestar reverência. A oposição à adoração de imagem, então, tornou-se intensa por algum tempo, sendo motivo de conflito entre os imperadores e muitos dos bispos. Muitas vezes, os imperadores condenavam as imagens como heresia e idolatria, e com isso, relíquias religiosas foram destruídas e lançadas no mar. Em 766 d.C., Constantino tentou impor um juramento contra a adoração às imagens, mas o Sidônio Laterano sancionou as imagens em 769. Tarásio, um defensor de imagem, tornou-se patriarca do Oriente em 784 e em 787 o Sidônio de Niceia imputou a reverência às imagens e adoração a Deus por meio delas. Chegou-se a mesma decisão no Oriente, no Sidônio de Frankfurt, em 794. E novamente sancionou-se as imagens em Paris. Em 825, os imperadores no Oriente continuaram a opor-se, e os que defendiam as imagens foram exilados por algum tempo. A adoração foi restaurada no reinado de Teodora, que em 843. Depois de 850, o culto com adoração às imagens nas igrejas começou a crescer por causa de argumentos a favor de imagens e histórias de milagres realizados por meio delas. Bênçãos foram atribuídas às imagens e, por fim, em 1188, declarou-se que negar as imagens era negar a Deus. Em 1225, disse que Cristo não era Cristo a menos que fosse esculpido. Até São Tomás de Aquino, de 1265, declarou que uma imagem de Cristo invoca a mesma veneração que o próprio Cristo. A 25ª Ascensão de Concílio de Trento, de 1551 a 52, justificou a adoração de imagens. Assim, desde o início até agora, 2023, a controvérsia acirrou-se e a adoração de imagem foi aceita por muitos como algo autorizado por Deus. Permanece, no entanto, o fato de que a Bíblia é contra todos os usos de imagens na adoração. Diga um amém, bem gostoso, diga. Aleluia. Eu citei isso aqui, irmãos, uma história bem breve, bem resumida, para quem está entrando e compartilhar. Você vê a peleja de Satanás para introduzir, tirar Jesus. Deus é Espírito. E Deus quer que adore ele em Espírito e em verdade. João 4, 23, 24. E o diabo sempre trabalhou para arrancar isso e colocar na mente humana que tem que ter uma imagem para venerar e idolatrar. Porque assim a maldição viria sobre o pecador e a condenação viria sobre ele também. Século 21, 2023, 119 anos. Eu estou falando só de um ídolo. E ela é a padroeira de Recife. Ela é a protetora da cidade de Recife, a Veneza brasileira. Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 de Apocalipse. Isso que vai acontecer lá no futuro. Mas olha o que já está revelado. Os homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos,
o período da grande tribulação, Deus vai massacrar os rebeldes. Nós cremos que não estaremos nessa grande tribulação, que a igreja será arrebatada. Mesmo assim, as pessoas vão ver as pragas, os cometas caindo, a terra sendo devastada, e mesmo assim não vão abandonar os ídolos, feitiçaria, prostituição, roubo, furto. As pessoas vão ver a ira de Deus sendo derramada na terra de uma vez por todas, e mesmo assim elas não vão abandonar. Hein? Deus só dá uma pincelada da grande tribulação em muitos séculos atrás, como catástrofes com vírus, doenças mortais, terremotos, vários terremotos que dizimaram várias vidas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Como a febre amarela, né, como doenças, a gripe espanhola, a peste bubônica que devastou várias pessoas. Hitler, que foi um símbolo do anticristo. O anticristo, né, que Hitler era só um símbolo, matou milhões de judeus. Isso é só uma pincelada. Tsunamis, que em 2004 devastou mais de 200 pessoas, mais de 200 mil pessoas. Só um tsunami, só um. Os vulcões, recentemente o vulcão agora que entrou em erupção, dizimou várias pessoas também. Um só. Ai, Deus. O vulcão Vesúvio em Pompeia, na cidade da Itália, que devastou a cidade, matou várias pessoas. Sol quente, os raios ultravioleta, cânceres incuráveis. Irmãos, isso é só uma pincelada do grande dia. Jesus chama disso só o princípio das dores, porque ainda a dor maior está prestes para vir. A dor maior está para vir. E um dos fatos para Deus castigar e mandar maldição sobre os moradores da terra, primeiro é a incredulidade, não crê em Deus, não crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Segundo, idolatria. Tirar Deus do foco, tirar Deus de centro e colocar o sol, as estrelas, a lua, o vento, a pessoa, o ser humano, o carro, casa, dinheiro. Onde coloca o amor intensamente, aquilo ali que se vê, é arrancar Deus do centro, e idolatrar, venerar e morrer por aquilo. E morre mesmo. Lembra que a gente leu aqui o texto em Deuteronômio 4? Moisés avisando o sol, a lua, as estrelas, os animais, não adore. Jeremias 8, pelo pecado de Judá. O que Moisés falou lá pela boca de Deus, se cumpriu aqui, olha, para o povo de Judá, em Jeremias no capítulo 8. Deus disse que não fizesse isso, eles fizeram. Olha o resultado. Jeremias 8. Naquele tempo, diz o Senhor. Que tempo é esse? No tempo dos caldeus, que viesse castigar. Tirarão das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, seus príncipes, dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. E o exporão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, após quem tinham ido, a quem tinham buscado e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ninguém quer ler não, né? Ninguém quer isso aqui não. Não quer não. Quer não. O peso da idolatria. Deus avisou, não adore, não adore, não adore. Já que adorou, aí Deus disse, os restos mortais de vocês não serão sepultados. Olha de quem? Olha de quem? Dos ossos dos reis de Judá. Primeiro é dos cabeças, dos governantes, que não representaram o Cristo. Se debandaram, deram lugar ao diabo. Seus príncipes, os sacerdotes, os homens consagrados para Deus, que tinham a lei, que levavam os animais, que eram mediadores, intercessores, se corromperam. Dos profetas,
O Espírito Santo, quando separou homens para levar a mensagem que vinha do coração de Deus, e o dos habitantes de Jerusalém, a capital de Judá. Olha a capital de Pernambuco, Recife. A capital de Judá ia pagar um preço terrível, que era Jerusalém. E a capital de Pernambuco, Recife. Quem é a padroeira de Recife? Está lá, os devotos adorando ela em Casa Amarela. Aí Deus diz, os ossos dele não serão sepultados. Ficarão expostos a quem? Ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado. Isso nos ensina o quê? Os idólatras, Deus diz, vai morrer e você vai ficar diante do seu ídolo. Você adora quem? O seu carro é um Deus, você vai morrer dentro do seu carro. Sua moto é um ídolo, você vai morrer com a sua moto. A sua casa, você não quer perder ela por nada, você vai morrer com ela. Seu dinheiro é o seu ídolo, você vai morrer com ele. Socante, como núvia. Seu marido é um Deus, tem tudo, ele é tudo para a sua vida, você vai morrer com ele. Sua mulher é uma deusa, você vai morrer com ela. Seus filhos são deuses, Deus diz, vou expor seus corpos, os pais, diante dos filhos. Os pais são ídolos para os filhos, vai morrer os filhos junto com os pais. Deus diz, vou expor os corpos de vocês diante daqueles que vocês amaram, serviram. Vocês tinham ido após isso, onde ele proibiu. Vocês buscaram e vocês se prostraram. Se prostrar é adorar. Adorar o sol, a lua, as estrelas, onde Deus proibiu. E veneraram, creram. Aí o Senhor ensina o quê? Está adorando imagem de escultura? Vai morrer diante dela. Para ela lhe livrar livre? Está brincando, Está brincando, Você não crê nisso? Você vai morrer com isso aí. Ah, meu avião. Ninguém tira meu... Você vai morrer com um avião. Meu helicóptero, você vai morrer com ele. Lembra do Titanic? Nem Deus afunda. Morreu quem? Eu e minha esposa que não foi. Mais de 1.500 pessoas, olha. Segue-se o juízo. E quem Deus deixou escapar, escapou. Com certeza clamou a Deus por misericórdia em nome de Jesus. E Deus deixou escapar para contar a história. Mas afundou. Lembra não? Aquele, o subatlântico, não foi subatlântico, como é o nome daquilo ali? Submarino, né? Esqueci o nome daquele negócio que os milionários foram ver o Titanic. Morreram ali dentro. E segue seu juízo. Esqueci o nome. Subatlântico, submarino. Não é submarino, não é subatlântico. Esqueci o nome. Mas só sei que morreram lá dentro. Aí aqui ensina a interpretação de Deus para nós. Aonde você se prostra, a quem você venera, se não é o verdadeiro Deus, você vai morrer com aquilo, diante daquilo. É muito sério. Capítulo 2 de Jeremias, e o versículo 28. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantem, caso te possam livrar no tempo da tua aflição? Porque teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como tuas cidades. Cada lugar que Judá tinha um ídolo. Você acha que Deus ia ficar assim, de braço cruzado? Lá em Êxodo, como a gente leu o texto básico, que Deus proibiu a idolatria. Onde, pois, estão os teus deuses? Os soberanos, os sublimes, os eternos, que fizeste para ti. Deus é incriado, irmão. Ele nos criou. Aí o povo de Judá criou ídolos para tirar Deus de cena. Aí que se levante, caso te possam livrar, dar livramento no tempo da tua aflição, da angústia, perturbação, agonia, mazela, maldição, azar, flagelo, praga, crise. Vai, chama eles aí. Chama. A mesma coisa nesse dia 8. Invoca aí que eu alcancei uma bênção, eu alcancei uma graça, eu fiz um milagre. Vai. Aleluia. A cidade de Recife, o estado de Pernambuco, entre Bahia e Rio de Janeiro. Recife está em terceiro lugar das cidades mais perigosas do estado de Pernambuco e do Nordeste. Pernambuco está, não sei se é segundo ou terceiro lugar, mas Recife é uma das quintas capitais mais perigosas do Brasil. Cadê a padroeira? Para quem não sabe, cada nação tem um patrono.
Aqui é a Aparecida do Norte, que rege o Brasil, da Igreja Católica. Para cada estado tem um padroeiro, um patrono, uma patrona. Para cada cidade dos estados tem um padroeiro. Para cada cidade. Recife tem um, que é a Conceição. Jaboatão tem outro, que parece que é Santo Antônio. O interessante, ano retrasado, estava tendo o culto a Santo Antônio, a Toninho, lá no centro de Jaboatão. Aí estava levando o andor, né? O povo levando o andor. E os devotos lá, né? Fazendo festa, cantando e levando o santo no andor. Aí, de repente, a bala comeu no centro. Bah, bah, bah. Aí mataram um cara no meio da festa de Santo Antônio. Mas cadê Toninho, que não livrou ali do homicídio? É Deus mostrando para a terra seca. Isso é mentira, irmão, é mentira. E a igreja do Senhor, ela não pode se calar. Eu li o artigo 208 para nós não cometermos crimes, não é? O crime contra o sentimento religioso. Mas não podemos ficar calados, a igreja tem que protestar. Olha Efésios 5:11, Efésios 5:11, Efésios 5:11, crente. Diz aqui, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Nós, tu e eu, não podemos falar o que a gente acha, o que a gente pensa, mas devemos dizer o que a Bíblia, a palavra de Deus diz, e não podemos ficar calados. Diz assim, você crê nessa santa, você crê em Toninho, você crê em Cosme e Damião, não é? Você crê em tantos santos, você crê nos orixás, você crê em Buda, você crê nos deuses hindus, você acredita? Ali respeito. Eu não acredito. Você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo? Não acredito, mas você não vai tirar o que está escrito, não. Porque não fui eu que escrevi, não. Não fui eu que escrevi. Está escrito. Você não crê? Fecho minha Bíblia, bato o pé, segue-se o juízo e leva a mensagem para outro que creia. Se não crê, vai levando. Olha aí, ó. Ezequiel. Negócio aqui vai pegar. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Onde fala do pecado do pai e do filho. No versículo 4, eu gosto muito do 4. O Senhor diz aqui, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, olhe, todas as almas são do Senhor, mas quando há o pecado de idolatria, esse morrerá. Pois o pai não leva a culpa do filho, nem o filho leva a culpa do pai. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sacrifício sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher de seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação, que é a menstruação, não oprimindo ninguém, devolvendo ao devedor seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, vestindo nu, não dando seu dinheiro à usura. Olha aí, crente que empresta, não é, com juros, viu? Avarento. Não pode fazer isso não, mas tem gente que faz, né? Ou agiotagem. E não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. Tal justo certamente viverá, diz o Senhor. O versículo 6 diz, não comendo sacrifício sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos. Esse vai viver. Então, quem levanta os olhos para os ídolos vai morrer. Andando nos meus estatutos. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas ao contrário, comer sacrifício sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito necessitado, roubar, não devolver o penhor e levantar os olhos para os ídolos e fizer abominação, der o seu dinheiro à usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá.
Todas estas abominações ele fez e certamente morrerá. Seu sangue será sobre ele. A idolatria, o sangue do idólatra é sobre ele mesmo. Aleluia. 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 E aqui ele continua dizendo, porque o pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. Cada um será cobrado pelo seu próprio pecado. O povo não quer ler, o povo quer ler Salmo 91, Salmo 23. É difícil, não? Muito difícil. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que vive para toda a eternidade. É muito sério, crente. É muito sério. Idolatria leva um ser humano para o inferno. Aleluia. O Senhor, ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca de ser Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, no Cântico de Moisés, tem outra palavra de juízo sobre Israel que serve para a igreja alertar, a igreja se afastar e avisar ao mundo. Que Deus falou lá no deserto, na boca de Moisés, hoje no Novo Testamento, milhares de anos depois, através do Espírito Santo, após a subida de Jesus para o céu, Deus está repetindo. Deus está repetindo a dose. Deuteronômio 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje minha doutrina como a chuva. Destilhe o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Eita, que essa doutrina cai assim, ó, como a chuva sobre a mente de todos aqueles que estiverem assistindo. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei nosso Deus. Eita, que coisa gostosa, hein? Imagina Moisés pregando isso aqui, cheio, pulando de Deus, aleluia. E aqui diz, porque pregoarei o nome do Senhor. Não é o nome de santo, não, é o nome do Senhor, terra. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecerei nosso Deus. Não vou engrandecer santo nenhum, não. Ele é a rocha, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, é justo e reto. Revasso comum tritergue alabaxaramante ofá. Corromperam-se contra ele. Eles não são seus filhos. Esta é a mancha deles. São geração perversa e torcida. Quem está adorando o ídolo não é filho de Deus, não. É uma geração perversa e torcida. É assim que recompensas o Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Olha como está recompensando Deus. Quem morreu na cruz, amor? Quem derramou sangue puro? Quem encarnou-se? Quem deixou a glória eterna? E se fez um ser humano semelhante ao corpo do pecado, hein? E é assim que o brasileiro recompensa a Deus, é assim que se prostram, é assim que os padres ensinam, é assim que o papado ensinou, é assim que está recompensando Deus. Aleluia! Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pois o termo de cada povo conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança, achou na terra do deserto, e não ermo, em nenhum ermo solitário cheio de uivos, e no ermo trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou como a menina do seu olho,
Como a águia desperta seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende as asas, toma-os e os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou. Não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. Também o fez chupar mel da rocha e tirar azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com gordura dos rins do trigo. E bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Olha as bênçãos de Deus, Moisés está dizendo. Agora, engordando-se Jerusalém, que é Jerusalém, o nome de Israel, deu coices, tu engordaste, engrossaste, te cobriste de gordura, ficou rico. Então abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Aleluia. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Será que mudou? Mudou não. Estão irritando a Deus. Sacrifício, olha o 17. Sacrifícios oferecer aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste a rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Num ato de idolatria, Jesus é deletado, Jesus é esquecido, Deus é totalmente rechaçado. E adoram a demônios, anjos pervertidos, condenados ao lago de fogo, que recebe veneração. Vendo isto, o Senhor os desprezou. Toma lá da cá. Por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade, não são fiéis. As zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com suas vaidades me provocaram a ira. Aqui só a raiva de Deus. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca, os despertarei a ira. Por isso que Deus entregava aos povos inimigos, que eram para serem evangelizados por Israel. A igreja tem que evangelizar, porque Deus vai entregar os idólatras a gente que não é povo, que não tem lei. Deus vai entregar pessoas que não se arrependem, e grande vai ser o preço e o massacre, para que eles clamem aos ídolos, aos santos que eles veneravam, para que se possa livrar. Aleluia. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, arderá até o mais profundo do inferno, até o Sheol, consumirá a terra com sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, minhas setas esgotarei contra eles, exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. Entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. A espada devastará por fora e o pavor por dentro, atingindo tanto o jovem como a virgem, tanto a criança que mama, como um homem de cães, até os velhos. Eu teria dito: em todos os cantos os espalharei e farei cessar sua memória dentre os homens. Se não tivesse receado a ira do inimigo para que seus adversários não os estranhem e digam: nossa mão está erguida, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera fosse sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Como poderia que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se sua rocha não estivesse vendido, se o Senhor não estivesse entregado? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Olha para aí. Os inimigos dizem assim, ó: os nossos deuses não são como o Deus de Israel. O santo não é como Jesus.
Que Jesus tem boca e fala, tem olho e enxerga, ouvido e escuta, nariz e cheira, mão para palpar e pés para andar. E os ídolos dele? Salmo 115, Salmo 135, tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Ouvido, mas não escuta. Nariz, mas não cheira. Tornem-se iguais àqueles que o adoram. Até os inimigos fazem juízo e sabem disso. Olha para aí. Aleluia. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e campos de Gomorra. Suas uvas são uvas de fel. Tem cachos amargos, é o povo ruim. Seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa. Quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ou seja, Deus vai cobrar mais um ano de idolatria. Carnaval já está vindo aí, o galo da madrugada é mais um dia de idolatria. E Deus diz, para esses, vou dar um recado, para esses a mão vai pesar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que seu poder se foi e não há fechado nenhum desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha em quem vocês confiavam. Cadê? Cadê os seus deuses? Cadê os santos que vocês acendiam vela, batiam palma, faziam a festa, sacrificavam animais? Cadê? De cujos sacrifícios comia a gordura. Olha como se banqueteava. Olha como Satanás enche. Vai, come mesmo, se alegra, vai. Fica feliz. E de cujas libações bebia o vinho. Levantem-se e vos ajudem para que haja para vós escondedouro. Ele se levanta e dê esconderijo para vocês escaparem da minha ira. Chame por eles. Aleluia. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Israel, Recife, Pernambuco, Brasil, assim diz o Senhor, eu mato e faço viver, eu firo e curo, ninguém há que escape da minha mão. Levante a mão e dê glória para Jesus. Daracala cheia da socomundia. Derrevassora bedehai, glória a Deus. Porque levantarei minha mão aos céus e direi, vivo para sempre. Sou Jeová Olã, sou Deus eterno, sou de geração a geração, de eternidade a eternidade. Se eu dizer, eu levanto minha mão e digo, vivo para sempre. Canchofá, darabacá, yoré. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Se eu afiar minha espada reluzente e travar do juízo minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilo nações com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da terra e do seu povo. Glorificado seja Deus, crente. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eita, Deus fiel, Deus glorioso, Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Eu quero concluir essa breve meditação. Deus condenou a adoração aos ídolos em Êxodo 20, versículo 3. A fabricação deles de pedras, de madeira, de ouro, de prata, de bronze. Deus condenou. Aleluia! No Antigo Testamento, seus nomes eram Moloque ou Milcom, que era o deus da nação de Amon. O mesmo que Quemos, o deus de Moabe, está lá em Levítico 18, 21. Baal, que era o deus da nação da Fenícia, Números 22, 41. Baal Berite, que era o Baal da aliança, o deus de Siquém, está lá em Juízes 8, versículo 33. Os Balaíns, que é o plural de Baal, Juízes 2, 11. É tanta referência aqui que não dá para falar, porque cada ídolo aqui seria uma ministração. Baal Zebub, que era o deus das moscas,
Segundo Reis, capítulo 1, versículo 2 ao 6, aonde o rei Amazias, ele caiu e foi consultar Baal-zebub, mandou os mensageiros, né? Aí o anjo mandou Elias entregar um recado. Tem Deus em Israel não? É para consultar Baal-zebub? Diga da janela que ele caiu, ele não vai viver, não vai morrer. Aí os mensageiros encontram Elias, Elias entrega esse recado, e quando volta, e vocês já voltaram? Um homem nos apareceu e disse que não tem Deus em Israel para consultar Baal-zebub? Da janela que caíste, tu morrerás. Que homem foi esse? Era um homem com um vestido de pele de animal com um cinto de couro. Ele, é Elias, o tisbita. Ô glória! Ou seja, sabia muito bem de quem é que tinha falado. E ele foi consultar Baal-zebub. E da onde ele caiu, ao invés de pedir a Deus misericórdia, ele foi para um ídolo. E Deus sentenciou a morte. Ao invés de clamar por Jesus, ao invés de confiar no Senhor, achando que a pregação da igreja é balela, muitos que estão sofrendo, que estão agora nos hospitais, que não clamam pelo Senhor, vai morrer clamando pelos seus ídolos. Astarote, que era o deus de Sidom. Azerá, o deus que enfatizava, a deusa, né, que enfatizava os órgãos genitais, da procriação. O deus Bel da Babilônia, Isaías 46:1. Quemos, o deus de Moabe, o mesmo que Moloque de Amon. O bezerro de ouro de Israel na sua rebelião, lá em Êxodo 32. Bezerro de ouro de Betel e Dan, que Israel ali estava adorando a sua rebelião, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 em diante. Merodach, o deus da Babilônia, Isaías 46:1. Nebo, o deus da Babilônia, 46:1 de Isaías. Neustan, que era o deus de bronze em forma de serpente, que Israel ali na sua rebeldia adorou, 2 Reis 18:4. Rei de varredura, que foi um ídolo que Israel adorou na rebeldia, está lá em Abacuque 1, versículo 15 ao 17. Sol, lua, estrelas e objeto de adoração que Israel adorou na rebeldia, Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 ao 19. Sucote Benote, que era o deus da tenda da idolatria das orgias imorais, 2 Rei 17. Nergal, deus dos cultitas, 2 Rei 17 também. Azima, ou Azimá, que era o deus de Ramate. Nisroque, em 2 Reis 19:37. Nibás, deus dos aveus. Tartak, deus dos aveus. Rimon, deus da Síria. Adrameleque, Anameleque. Pinturas, deuses do Egito. Huim, Refã, Júpiter, o deus supremo da Grécia, está lá em Atos 14. Mercúrio, o deus romano, o deus do comércio, está em Atos 14. O deus desconhecido lá na Grécia, né, em Atos 17, onde Paulo vai dizer que esse deus desconhecido é o Deus de Israel. Diana, deusa grega, em Atos 19. Dagon, 1 Samuel 5, deus dos filisteus. A imagem da besta em Apocalipse, que todos vão venerar. Aleluia. Eita, interessante que Deus deu a visão, lembra que eu falei? Quem sabe a imagem da besta, né? Que Deus deu uma visão de uma estátua assim, ó, na terra, não é? E todos os povos. É a imagem da besta. Em Apocalipse 13. E tinha as práticas idólatras como orações aos ídolos, os ritos pelos mortos, lá em Deuteronômio 14, que Deus proíbe consultar os mortos, e imoralidades abomináveis, como esse 32, que o povo, adorando o bezerro, folgavam, e a folgar ali não é de relaxar. Eles praticavam abominações, orgias sexuais, e aquele bacanal, mulher com mulher, homem com homem, aquela ceboseira. Libações aos ídolos, oferta de alimentos a eles, ofertas pacíficas a eles, incenso a eles, que incenso é símbolo de oração e louvor, louvores aos ídolos, cânticos e danças, está lá em Êxodo 32, música para eles, corte na pele, beijar e inclinar-se a eles, dízimos e presentes, e as tamanhas formas dos ídolos. Eles eram grandes, pequenos. Agora tem o estado final dos idólatras. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11, Gálatas 5, 19 a 22, Apocalipse 21, versículo 8 e 22, 15. Todos esses versículos do Novo Testamento, Deus mandará para o inferno. Não herdará o reino de Deus. Para nós terminarmos. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 6, versículo 9 em diante. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai ficar de fora. Pode adorar quem quiser. No céu não entra, não. Porque poderia até... Imagina Jesus no arrebatamento. Arrebatasse o idólatra, ele vinha com um santinho, ó, escondido. Aí chegasse lá no céu, é assim, eu estou cansado de pedir a ti, ou pedir aqui ao meu santo. Agradeceria ao santo por ter chegado lá. Senhor, eu te agradeço, mas também quero agradecer meu santinho. Eu não estaria aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para idólatra, o que resta é o inferno. O céu não tem espaço para lugar para colocar idólatras. E Apocalipse, palavras de Jesus, 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E aqui, ó, o Senhor ainda diz aqui, ó, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Está tirando? Está venerando? Deus vai castigar com o que está escrito aqui. É muito triste. A administração da palavra do Senhor chega aos ouvidos dessas pessoas. Elas não dão crédito. Elas desprezam discussão de religião. Ninguém quer discutir futebol, política e religião. Ninguém discute. Discute, sim, senhor. Discute, sim, senhor. Política, principalmente. A ciência de governar os estados se discute, sim, senhor. E religião, sim. Religião é aquilo que religa. É só há um caminho que nos liga a Deus. É Jesus, o único mediador. Atos 4:12. Porque abaixo do céu não há outro nome dado para que haja salvação. Só no nome de Jesus, terra. Glória. Só no nome do Senhor. Maria foi eleita por Deus com a serva fiel. Até Maria vai passar pelo tribunal de Cristo. Ela deu a luz ao Salvador. Mas no grande dia, até Maria, ela vai se dobrar para ser julgada pelas obras. Filipenses, capítulo 2. Maria morreu e ela não está viva. Ela não é intercessora, mediadora entre Deus e os homens. Só existe um. Maria está aguardando a ressurreição do corpo dela. Imagina Maria está lá na eternidade celestial aguardando a ressurreição do corpo e ela não sabe nem o que Satanás fez aqui com o nome dela. Hein? Aleluia, Jesus. Filipenses 2, versículo 5 e diante. Aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, meu Deus do céu. Jesus, como um homem, nem sequer usou a forma de Deus. Maria, que era pecadora, está endeusando Maria. Mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome
que é sobre todo nome, pelo que é para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Anjos, arcanjos, querubins, serafins se prostram. Satanás e toda a capetada dele em peso se dobra diante do Senhor. Os homens na terra se dobrarão. Naquele dia o Senhor quebrará os joelhos e se dobrarão. Ah, Deus grande, Tu és fiel. Cumpra a Tua palavra. Cumpra, Senhor. Cumpra. Não deixe nenhuma delas cair por terra. Louvado seja o nome de Jesus. Maria foi só apenas uma mulher e não passou disso. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, até ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela proclamou o Evangelho. Então, assumir Maria para ser uma mediadora. E tantos nomes que Maria tem, não é? Aparecida, Conceição, de Fátima e tantas outras aí. Outros títulos que ela ganhou. Não faz nada, amados. Não faz nada. E aqui nas redes sociais fica explícito. A doutrina bíblica, não é a Constituição Federal, não. A doutrina bíblica. Agora, você que depois que ouviu algumas mensagens aqui, claro que não foi pregado nem tudo, algumas pinceladas do que Deus abomina sobre a idolatria, quem adora a ídolo adora o demônio, 1 Coríntios 10, aqui ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Aí todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Glória ao nome de Jesus. Então, o versículo 12 até o 14. Aquele, pois, que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Abra a boquinha da glória para Jesus. Corre desse negócio que não vem do Senhor. Porque é apenas a Deus, o único Deus eterno e imortal. A Ele seja dada a glória para toda a eternidade. Diga um amém bem gostoso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Olha aí, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 16. Que guardes este mandamento. Não, vou ler do versículo 11 ao 16. 1 Timóteo 6, 11 ao 16. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Deus também está chamando você que ainda não é convertido, olha, para a vida eterna. Vem! E para o crente, combate o bom combate da fé. Ou seja, pega aí, amor, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora Ele, nada mais. Tu crê nisso? Creio. Estou combatendo, só confio nele. Vou vivendo, confiando. Comendo, dormindo, trabalhando, vivendo, confiando. Só nele, só nele. Estou combatendo a fé. Combate, o bom combate dessa confiança. Muitos estão venerando Conceição, muitos estão venerando os orixás, muitos estão venerando Allan Kardec, muitos estão venerando outros gurus, muitos estão venerando outras religiões, muitos não têm nem religiões, mas eu, como Paulo disse a Timóteo, estou combatendo o combate da fé. Eu creio, eu quero ir lá, revasse, adere, Diofá, tomo posse da vida eterna. Porque eu fui chamado para ter ela. Fosse chamada crente. Fosse chamado crente. Aleluia. Ordeno-te diante de Deus que todas as coisas vivifica. A Deus que todas as coisas vivifica. E de
Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Diante do governador, Jesus ficou firme. Sou o Cristo, eu sou a verdade. Quem me escuta, escuta a verdade. Diante da governadora Raquel Lira, crente da boa confissão, sou cristão. Jesus na veia. Ô glória, que guardes este mandamento sem mácula, sem mancha. Eu creio, quem não quer? Não, guarda. E repreensão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão. Ou seja, que Deus não me repreenda, nem te repreenda. Paulo está dizendo a Timóteo. Até quando, Paulo? Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda esse mandamento, sem mancha, sem repreensão. Não fica tutubiando. Hoje tu crê, amanhã está procurando Conceição. Hoje tu crê, amanhã está acendendo vela para orixá. Hoje tu crê, amanhã está procurando Buda. Não! Fica firme. Parabacante o revassor é bederrai. Fica firme nele. Os dias são maus. A massa de idólatras segue rumo ao inferno e nós rumo ao Cordeiro. Cordeiro, crente. Guarda isso até Jesus aparecer. Ele dará ordem aos anjos. Dos 4 cantos da terra ele vai colher o trigo no celeiro, vai mandar o joio para o fogo. A qual a seu tempo mostrará a bem-aventurança e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Concluindo, guarda a fé, os dias são terríveis. Por essa razão, Jesus em Mateus 24, ele diz, vem terremotos, vem fome, vem peste. Trairão uns aos outros se aborrecerão. Guerra na política, pobre cada vez mais pobre, violência urbana. Veja aqui, Recife é uma das 5 das cidades de Pernambuco registrada, segundo o G1, mais perigosa do Brasil. Hein? E cadê Conceição, que é a padroeira de Recife, que não faz nada? É roubo para cá, é morto para lá, é violência para cima e para baixo, hein? Crimes de homicídios cabulosíssimos, piores do que o ano 2022. E cada ano, olha, e é Deus dizendo o quê? Enquanto não entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus vai abandonar os desejos dos seus corações. Romanos capítulo 1. Se não entender que só Jesus é a verdade, só Ele é o Senhor, essa padroeira, nenhum padroeiro vai salvar ninguém. Quem nos protege é o Senhor, já diz o Salmo 121, Ele nos protege na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Porque Ele, o guarda de Israel, nem cochila, nem tosqueneja. Digo amém por isso, bem gostoso. Não faça para você ídolos, sejam eles religiosos, sejam eles humanos, materiais, dinheiro, casa, carro, trabalho, não. Curva-se apenas ao Senhor. A recompensa dos idólatras é o lago de fogo, não brinque com isso não. Porque lá, quando eu estiver lá, cadê Michael Jackson aí, teu ídolo? Cadê Elvis Presley, que tu morria por ele? Até ele foi para lá? Cadê os cantores de forró? Cadê os cantores de brega, de pop, de rock pop, de heavy metal? Cadê os cantores? Tanto você passava uma semana no estádio, no clube, para pegar o ingresso, para chegar ali bem pertinho dele. Cadê eles? Que não podem fazer nada. Que você pagava sei quantos mil. Que você pagava fortuna. Vivia sem comer, só para ver o seu cantor e sua cantora. Puxou recentemente, né? A mulher morreu em São Paulo. Foi em São Paulo ou foi no Rio? Hein? O calor, ó. Morreu. Lembra que eu falei ali, Jeremias 8? Quem adorava o sol, a lua, as estrelas, Deus disse, os corpos ficaram expostos a quem vocês adoravam. E a menina morreu aonde? No show. A quem ela o quê? Venerava. Se prostrou a cantora. E a cantora ainda está viva. É um bezerro de ouro. Se não se converter, Deus também vai quebrá-la. Porque através dela, Satanás está arrebanhando uma massa de idólatras e levando para o tormento.
Se o Senhor tiver misericórdia, Ele vai salvar. Porque Romanos 9,15, Deus tem misericórdia que Ele quiser ter, se compadece que Ele quiser se compadecer. Então, cabe a Ele, por esse pecado de idolatria, né? Que é tão grave, que ofende a santidade do Senhor, que descarta Jesus Cristo. E aqueles que um dia se converteram e abandonaram Jesus e foram para os ídolos? Não podem fazer nada. Nada. E para concluir, existem várias, né, imagens de escultura, vários santos aqui, vários orixás ali. Só o hinduísmo são 300 milhões de deuses. E Jesus, a gente só precisa de um só. Aleluia. E esse único, o Deus único, trino mais único, Ele que nos protege de tudo. Oh, glória a Jesus. E no final, nos dará a vida eterna. Vamos terminar com o Apocalipse? Se você que está me ouvindo for fiel até o fim, crendo, sem mácula e repreensão, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha a bênção, as 7 cartas da igreja da Ásia. Olha a bênção para quem for fiel até o fim. Apocalipse capítulo 2, promessa a Éfeso, versículo de número 7. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Se tu não adorar ídolo, só for fiel a Jesus e obedecer os mandamentos, tu e eu, nós iremos comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eita glória! Versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Carta a Esmirna. Aquele que for fiel até o fim, além de comer da árvore da vida, não vai ter o dano da segunda morte. Ou seja, quem vai para o lago de fogo. Jesus está dizendo, não vai ter morte eterna, vai ter vida eterna. Carta a Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, veja que isso é pessoal, é individual, darei de comer do maná escondido e uma pedra branca, o acesso ao reino de Deus, com um novo nome escrito nela. Não vai ser mais Arivaldo, não vai ser mais Tamiri, não vai ser mais teu nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tu vai receber uma pedra branca, é o acesso livre, e lá vai estar teu novo nome. Não vai ser mais Arivaldo, eita, aleluia, não vai ser mais Tamiri, não será mais teu nome, será o novo nome, terra. Carta a Tiatira. Foi a carta de Tiatira, né, que eu parei? O verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá. Vai ser um juízo tão duro, vai guiar com justiça e verdade. Com vara de ferro serão quebradas como vasos de oleiro. Ou seja, os povos que não aceitarem o regimento de Cristo serão despedaçados. E quem vai quebrar? Jesus? Não, é tu e eu. Estou aqui como representante do ungido Cordeiro eterno. Hein? E a lei dele é essa. Ele é o único rei. Ele é o único... Eita. Darabacante ofácia. Meu Deus. Deio reva sobre a fúria. Decante o ré. Socomontria. Meu Deus. Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Meu Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar, viu? A trombeta vai soar. Guarde a sua fé. Oh, glória a Jesus. Grande vai ser a tristeza de quem ficar. Eita, andaraio revassorebedérica. Mas eu me vestia bem, Senhor. Mas eu não tomava ceia, Senhor. Meu Deus. Mas eu, Senhor, não evangelizei, Senhor. Meu Deus. É muita gente brincando, muita gente vacilando, não se importam, estão evangelizando mentira, não estão pregando o que Deus está mandando. Eita, quem vencer
vai reger as nações. As nações! Tu só anda no teu bairro? Só anda no teu bairro de bicicleta e a pé? Se tu for fiel até o fim, Jesus está dizendo, vou lhe dar uma vara de ferro. Você vai reger as nações, uma só língua, um só reino, uma só moeda, uma só religião, um só Senhor, um só Salvador, um só Deus, um só Espírito. E você vai estar lá. Ei, amor, pega, meu Deus. Tu não vai estar lá assim não, olha, roupa fina. Apocalipse 19, a roupa fina, branca, resplandecente. Não vai ter óculos, vai ser um corpo eterno. Não vai precisar de avião, de navio, porque vai ser semelhante ao de Jesus, vai teletransportar. Aqui, bum, foi para outro lado. Não abrir piscar de olho, não vai ter parede que vai impedir nada. Oh, glória! Estaremos acima de anjos, que os anjos vão servir a igreja, a um corpo imortal, incorruptível, um corpo glorioso, semelhante a santo ao do nosso Senhor, porque somos representantes dele. Por isso que ele estará em todos os lugares com seus representantes pelo seu divino Espírito. Vai reger assim, que moral. Hoje ninguém dá nada por você, né? Não é? Lhe rebaixam, lhe discriminam. Ei, essa raça imunda não vai estar no reino de Deus, não. Quem viver, porque quem não for arrebatado e quem escapar do anticristo, vai viver na terra. E a igreja que subir voltará glorificada. E quem vencer vai reger as nações. E serão quebradas como vasos de oleiro. Ou seja, quem resistir... Ai, Jesus. Hoje tem a misericórdia, mas aqui não haverá isso mais não. Assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã, que é o próprio Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta a Sardes. Olha o que vencer, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, símbolo de justiça, pureza, santidade. E de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome, que é o novo nome, diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Ei, meu e teu novo nome. O Senhor, olha para isso, o Senhor vai falar. Quem vencer vai ser vestido de vestes brancas. E o Senhor vai confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Imagina Jesus confessar o nosso nome. E para terminar não, a igreja Filadélfia, capítulo 3, ainda de Apocalipse, versículo 12. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu, procedente do meu Deus, e também meu novo nome. E para terminar, a carta a Laodiceia, capítulo 3 ainda, versículo 21 e 20. 21 e 22. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Vai sentar no trono, crente. E isso aqui, ó, não é santo, não é mais ninguém que dá, não. O único santo dos santos é ele que faz isso. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que essa palavra tem um efeito catastrófico em cima do pecado. E que Deus venha salvar muitos que possam dobrar o joelho e aceitar Jesus. Você que ainda não é crente, corra aos pés de Jesus. E aceite-o como Senhor e Salvador, porque a trombeta vai soar. E você que é crente, guarda a fé. Guarda, não se curva a mais ninguém, só dobra teu joelho diante de Jesus. Foi isso que Satanás quis, que Jesus dobrasse o joelho. E o Senhor disse, vai, Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, somente ele servirás. Amém? Ore comigo. Senhor Deus Santíssimo, Deus da glória, único e verdadeiro e eterno Deus. Magnífico é o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, sentindo a tua presença. Nos ajuda. E onde chegar, meu Deus, pessoas dobram o joelho. Que coração duro, meu Pai. Muitos estão se curvando a ídolos, mas a tua igreja só adora a ti, né? Através da bendita pessoa do teu Filho Jesus. Nos ajuda e nos fortaleça dia após dia, aguardando a vida eterna prometida, Senhor. Seja com a tua igreja, com o teu povo, tua igreja perseguida, dá força para não te negar, Senhor. Curvar-se apenas a ti, não ao medo, não ao pecado.
Glorifica o teu nome nesta mensagem mais uma vez. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, crente. Um beijão nesse teu coração. E se Jesus não voltar, mais tarde, vamos entrar no Salmo 12, rasgando aqui e pedindo a Deus mais entendimento da sua palavra. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha da glória para Jesus. Fica na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser a gente viver. Ô glória!